Gente, eu quero mostrar para vocês essa revista que está nas bancas, Isto É. Está nas bancas, lá, está sendo vendida essa semana. Aqui, a partir da capa, tem o Império Espírita de Zíbia Gasparetto. Eu conheço esse povo todo aí por causa do movimento espírita que eu trabalhei. Então, aqui está, a reportagem dela tem 7 páginas sobre ela. Ela e o Império e a família. É a Senhora dos Espíritos. Tudo indica que ela que é a médium, depois que o Chico desencarnou, quem continua aí como médium é ela. Agora veja, essa reportagem é interessante, que ela tem 7 páginas do comportamento aí da família do Império Gasparetto, que tem ela e os filhos todos trabalhando para arranjar bastante dinheiro para poder divulgar as coisas deles. Agora, ela já escreveu 41 livros publicados, 16 milhões de exemplares vendidos, tem presença no rádio, na TV e na internet. Para vocês terem uma ideia, ela está com 86 anos atualmente. Agora, o que é bom nessa história é que ela está falando que ela não tem religião. Para a matriarca do clã Gasparetto, não há problema de ganhar dinheiro com a mediunidade. Quer dizer, ela fez a indústria da mediunidade, a indústria daquilo que a gente chama hoje de psicografia, no caso, a indústria psicográfica. Agora, o filho dela, Luiz Gasparetto, fez fortuna com palestra de autoajuda e mora num palácio, no Ipiranga, para vocês terem uma ideia. Eles ficaram bilionários aí na história. Agora, aqui mostra todos os filhos dela, o outro que é um músico também, que é o Irineu Gasparetto, que faz parcerias musicais mediúnicas com artistas mortos, como John Lennon e etc, etc. Ainda tem ainda o empresário Pedro Gasparetto, que toma conta da família, do costume da família. Eles têm um costume, para vocês terem uma ideia. Então, isso aí, o pai dessa turma, que era o Aldo Gasparetto, foi muito meu amigo. E ele dessomou mais cedo, deixou esse povo todo aí. E eles agora levaram a mediunidade para outro ponto. Agora, outra coisa séria que tem aqui, eu estou falando isso porque é desse povo espírita que vive falando aqui através, como teletertuliano, manda as coisas pelo online. Seria bom os espíritas lerem para ver o que é o espiritismo hoje. Aqui ela está falando, espiritismo brasileira. Então fala, o espiritismo kardecista, o espiritismo da Umbanda e o espiritismo espiritualista. Está tudo aqui com detalhes. Que isso vocês estão falando aqui, que é espiritismo brasileira. Quer dizer, tudo aquilo que o Chico fez, que a gente fez, que eu mesmo trabalhei lá, eu só deixei lá também milhões de exemplares vendidos em favor das obras assistenciais, só eu publiquei, psicografado, 26 livros. Agora, o que se passa? Essa turma aqui jogou tudo isso no buraco, que atualmente só pensa em dinheiro, igual os evangélicos, só pensa em dinheiro. Então, eles acham que tem que ganhar dinheiro, ficar muito rico para poder ajudar os outros. E o processo da mediunidade virou uma indústria. Tem que dar o dinheiro para isso. Eu tenho, depois que eu deixei o movimento espírita, eu tenho mais de 50 livros. Eu nunca cheguei a ganhar dinheiro com isso. Eu não penso desse jeito. Agora, aqui está falando que muita gente não admite isso, não, etc. tal, e ela não quer nem saber da opinião dos outros, o que quer que pense. Eles resolveram seguir esse caminho. O problema é deles. Então, o que a gente vê é o seguinte, as religiões todas caminharam para o cifrão. Tudo é um negócio de dinheiro. Os evangélicos estão doidos atrás disso. Agora, os espíritas também caíram nessa. De modo que vocês ficam vendo para onde vão as religiões. A situação é precária. Tudo isso, essas seitas e religiões, estão tudo sendo abaladas pela realidade da vida. Terrível isso aí. Agora, eu recomendo, principalmente os espíritas, para ler essas 7 páginas da revista Isto É, dessa semana, para saber o nível que está esse movimento espírita que foi para o Beleré. Professor, sobre o comércio mediúnico da família Gasparetto, o que isso pode acarretar em nível evolutivo e em outras existências? Não, o ideal é o seguinte, se eles estão fazendo assistência, mesmo que seja de Tacom, já é alguma coisa, então tem atenuante. Agora, o agravante é que isso dá um mau exemplo para esse povo todo perante o processo extrafísico. Você veja bem, só eu trabalhei no movimento espírita 28 anos a favor da mediunidade gratuita.
Chico Xavier trabalhou só praticamente uns 80 anos lá dentro. Então, são muitos médios, muita gente que já passou, eles julgaram o espiritismo de Allan Kardec, o espiritismo das federações, no buraco, né? Agora, tem muita gente assim. Esse João de Deus também, ele cobra, tem uma opção de coisa. Ele não tem religião, ele mesmo falou, é igual a Zíbia. Então, a moda agora dos espíritas é essa. É dizer, eu não tenho religião, o espiritismo também é umbanda, isso não era assim. Havia até muita processo de polêmica, essas coisas todas. Hoje em dia não, eles aderiram para uma seita cristã, já não há mais polêmica com o padre, todo mundo pertence como se fosse uma nova, parte da própria Igreja Católica, do cristianismo, com essa história toda. De modo que eu só falei nisso aqui porque eu tenho os espíritas aí de Papo Amarelo, que é bom de saber. Espíritas de Papo Amarelo, já se falava em Minas Gerais, são aqueles que são muito puristas, que gostam de tudo certinho, de acordo com a moral espírita, da doutrina espírita, de Allan Kardec, do Livro dos Espíritos. Esses aí, por exemplo, eles devem estar arrepiados, né, depois desse negócio todo. E 7 páginas de reportagem nessa revista, um monte de fotografia da família toda, a situação toda, isso aí não é fácil. Foi por isso que eu falei aqui. O povo fica perguntando o que tem. Há 48 anos eu deixei o movimento espírita porque vi que o negócio estava indo tudo para o escambau. E outra coisa, tentei falar sobre Tales, que é a tarefa do esclarecimento. Ninguém queria saber disso. Quer saber só de consolação para virar santo. Agora, olha os santos que estão criando aí. O santo do dinheiro, o santo do cifrão. Santidade cifrônica, quer dizer, do cifrão. Isso aí é um negócio seríssimo, né? Outra coisa, é bom eu explicar aqui mais uma vez, porque às vezes o nosso amigo aí, que é de Belo Horizonte, não ouviu falar. O caso todo é o seguinte, eu já falei que o que é muito interessante atualmente é a gente ver os evangélicos, que, vocês sabem, os evangélicos são os protestantes antigos, lá do Calvino, daquela turma toda, que combateu a Igreja Católica, porque eram os vendilhões do templo. Eles começam a dar as indulgências e cobrar. A Igreja Católica começou com isso. Então, isso tudo deriva dos judeus. Jesus Cristo era judeu. Os apóstolos do J. Cristo, tudo era judeu. Então, tudo tem o dinheiro atrás. Agora, Calvino e os protestantes se destacaram e fizeram a dissidência da Igreja Católica, criaram o protestantismo, devido ao processo de cobrar das indulgências. Agora veja, a Igreja Católica continua do mesmo jeito, cobrando as indulgências, tudo. E eles agora, os evangélicos, é que cobram mais. Então fazem templos para milhares de pessoas. Já tem um cara que é um dos mais ricos do Brasil, que é um bispo, que já é bilionário no Brasil. Agora veja, então os evangélicos, o que eles estão fazendo? Eles já mudaram tudo. Aquilo que a igreja já tinha mudado do J. Cristo, que o J. Cristo não cobrava de ninguém. Ele então não sabia mexer com dinheiro, não conhecia economia. Agora então, a Igreja Católica começou a cobrar as indulgências, isso e aquilo, casamento, batizado, é isso e aquilo. Agora, os evangélicos atualmente cobram muito mais, mas de uma maneira absurda. Todo mundo que aparece lá tem que ceder algum dinheiro. Estão ficando cada vez mais bilionários. Então eu falei, eles estão esperando a volta do Cristo, porque eles falam que estão esperando a volta do Cristo, né? O advento, a volta. Ele deve ser, então, para ensinar para o Cristo como é que ganha dinheiro. Que Jesus Cristo não ensinou nada disso. Esse é o cristianismo atual que nós temos por aí. De modo que, na hora que os espíritas também aderiram para o dinheiro, está tudo dentro desse problema todo. A religião, minha gente, já era. O que tinha que dar, já deu. Professor, eu queria voltar nesse negócio da revista. O senhor acha que essa reportagem, ela vai causar mais problema para eles ou melhorar? Não. Isso aí não causa problema, porque eles já estão assim há vários anos, já acostumaram com isso. E outra coisa, eles têm uma freguesia muito grande atualmente, porque ela já publicou 16 mil exemplares lá dos livros dela.
16 milhões de exemplares. Então, mas essa visão... São 41 livros, parece que ela já publicou, de romance. Romance pega o povo todo, olha o caso do Paulo Coelho. Está na moda esse negócio, sabe? Processo de literatura. Então, mas é a besteirada das vidas passadas. Agora, o problema todo é que ela está repetindo tudo das vidas passadas, né? Romance, dinheiro, o processo de montar um império. Então, já acabou, tem que acabar com isso. O problema é distribuir as coisas para todo mundo trabalhar com a gente. Por exemplo, nós aqui, ó, é muita gente que trabalha. É um colegiado. Então, tem um monte de gente da administração. Eu não estou praticamente dirigindo nada. Eu venho aqui para fazer minhas aulas. Esse viés que o senhor está enxergando, será que esses do Papo Amarelo não vão enxergar desse jeito também? Não, o Papo Amarelo já combatem eles lá há vários anos, mas fica por isso. Outra coisa, a revista está falando que os espíritas atualmente são 3.800.000 que está registrado. Eu estou achando até que está baixo, porque eles falavam que era 5 milhões. Eles falaram agora 3.800.000, eu não sei porque isso. Agora, está lá na revista. Extrafisicamente, o Chico Xavier, ele tinha uma Equipex ou alguma coisa que a gente pode chamar disso, de consciex que psicografava. Todo mundo tem, qualquer religião. Outra coisa, principalmente se começa a fazer assistência, sempre tem assistência de guia cego. A Umbanda tem, a Macumba tem, então, o Catimbó tem. Então, esses negócios africanos, tudo tem xamã. Então, mas no caso do Chico Xavier, ele não ganhava dinheiro, eles estão ganhando. Não. O nível das consciências é o mesmo? Não, tudo é guia cego. Agora com ele deve estar pior. Mas eles se sentem bem. O que é que você já ouviu falar? Que quem é que enriquece a pessoa de uma hora para outra? Assediador. Porque eles conseguem comandar a pessoa melhor. Então esse povo todo se sente muito bem. Eles se sentem confortáveis com o processo dos guias cegos. Entendeu? É igualzinho certos milionários, que às vezes se sente bem. O cara é bilionário, às vezes. Então o senhor acha que isso aí não vai dar na cabeça deles e nada vai continuar do mesmo jeito? Não, isso aí vai continuar. Já vem alguns anos. Isso aí é a segunda reportagem que eu vejo dessa revista. Faz alguns anos eles publicaram, eu falei também na tertúlia. Agora essa está mais completa. Ela é mais integrada, mais profunda, abrangente. Dá tudo quanto é detalhe do império dos Gasparito. Agora, tudo indica que a Zíbia hoje é o maior médico do Brasil. É ela e o tal João de Deus, lá da Badiânia, que faz efeito físico lá. Pode ser que sejam os dois maiores do Brasil. Eles estão falando lá na revista. E também ganham dele, né? Ele também ganha. Ele é fazendeiro, uma opção de coisa nesse sentido. Agora, veja, eu acho o seguinte, vocês estão ajudando os outros, já é melhor do que isso, do que não fazer nada. Mas agora, o problema é o mau exemplo. O processo nosso maior na vida não é só aquilo que a gente fala. Se eu não te desse exemplo daquilo que eu falo, vocês não estariam aqui. A verdade é essa. Por quê? Eu não teria crédito. Aquilo que eu chamo de, eu não gosto de falar, mas a palavra é reputação. Quer dizer, esse negócio de reputação não funciona. Você está entendendo? Se a pessoa não tiver uma boa reputação, que é o exemplo dela, a coisa não dá. Então, é preciso estudar muito isso. É a dignidade social, a sua presença social, seu papel social. Ele tem que ser cosmoético. Se não der, você vai ficar apenas com uma parte do negócio. A maioria vai torcer o nariz para você. Que é o que deve estar acontecendo com eles. Eles têm muita gente que... Dentro dessa sociedade patológica, todas as consréus que estão renascendo, elas adoram uma condição dessa. Elas se esbaldam com isso. Ah, que beleza, posso mexer com dinheiro à vontade, não tem nada, viva a religião com dinheiro. É por isso que os evangélicos estão crescendo. Quem é que cresce mais em religião no Brasil? São os evangélicos. E é a turma que pega mais dinheiro. Veja, desses religiosos do Brasil, já tem um bispo bilionário. Pensem nisso. E tem um preso por estupro e um monte de coisa mais. Não, presos tem de tudo. E tem aquele outro boboca lá, que é também evangélico, que está aí metendo o pau nos outros, que não dá liberdade para a pessoa. A pessoa que faz o corpo dela, o que ela bem entender, homossexual, lésbica, tem liberdade, qual o problema? Agora o cara está lá, é fanático, colocou uma opção de coisa. Outra coisa. Nessa revista aí, está falando lá dos caras que estão na Câmara, que não são nem deputados, nem nada.
E lá usa tudo quanto é funcionário lá dentro para espalhar o processo dos evangelhos. Está lá, tem o nome do cara, tem tudo isso. Essa revista está falando lá. Isso é o Brasil. Corrupção generalizada. Governo paralelo em vários lugares. Poluição ampliando cada vez mais. C'est le Brésil. Vamos ver o que vai dar.